Paizinho, muito obrigado, Deus, pela tua presença nesta manhã, Senhor, e muito obrigado, Deus, por tudo o que ainda tens preparado para nós neste tempo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos para que tu possas descer com a tua sabedoria e com o teu entendimento sobre a tua filha, Deus. Senhor, e que aquilo que tens agitado no seu coração para trazer até nós nesta manhã, Deus, que possa penetrar dentro de nós e nos possa provocar, Deus, a sermos melhor, a mudarmos, a transformarmos-nos, Deus. Porque a tua palavra diz que é por ela que nós nos transformamos e é por ela que nós nos moldamos a ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, coloca na sua boca as tuas palavras, na sua mente os teus pensamentos, no seu coração, a inspiração do teu Santo Espírito nesta manhã para ministrar o que tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. É sempre muita responsabilidade e muita ansiedade nas semanas que vamos pregar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra na nossa alma como uma espada de 2 gumes. Uma delas corta e a outra cura. Mas quando ela corta, às vezes magoa. Então, toda a semana andei a lutar e a pedir ao Senhor que me mostrasse o que era para falar. E na sexta-feira houve aqui uma volta na palavra base, embora todos os fundamentos tivessem sido construídos por Deus ao longo da semana. E eu vou entregar aquela palavra que o Senhor tem para hoje. Perguntei muitas vezes ao Senhor se era mesmo esta. Vai ser. Nunca preguei sobre este livro. Evitava muitas vezes este livro. Pelo peso, às vezes, que eu sentia nele. Mas tendo em atenção os tempos que estamos a viver hoje e tendo em atenção a dificuldade que nós às vezes temos em perceber o que é o verdadeiro cristianismo. Às vezes a verdade e a mentira, ou a quase verdade, às vezes nem é mentira, às vezes é uma quase verdade, andam tão coladas e tão juntas que para nós é difícil perceber hoje, por causa da rapidez com que temos a informação nas nossas mãos. A um clique nós temos muita informação, temos muita opinião nos nossos ouvidos também de muitas pessoas, uma diz que é assim, outra diz que é assado, outra é muita opinião sobre o mesmo assunto. Então cada vez mais a nossa mente começa a correr rapidamente e tem poucos momentos de pausa. Nós temos muito poucos momentos de pausa. E isso começa a trazer, inclusivamente, muitas doenças mentais, entre outras, mas não é sobre isso que vamos falar. Mas isto está a acontecer nos nossos dias e daqui para a frente cada vez mais, porque os tempos estão-se a tornar mais apertados, o mundo está a ficar globalizado, nós estamos a ver as pandemias, nós estamos a ver os tempos que estão a correr cada vez mais para o fim. E aquilo que Deus falou e aquilo que Jesus falou sobre o amor esfriar e sobre ser muito difícil encontrar o verdadeiro amor, está a começar a acontecer. Cada vez mais nós temos distanciamento social até imposto. Nunca imaginámos isso na nossa cabeça. Na nossa cabeça, ou pelo menos na minha, eu pensava como é que o amor vai esfriar tão facilmente. Nunca imaginei que até em espaço físico ia-nos ser imposto ficarmos separados dos nossos, do abraço, do carinho, do contacto, daquela coisa que nos faz bem, que nos cura às vezes a alma. Aquele abraço de 20 segundos que começa a curar, que os psicólogos dizem que já começa a curar. E isto é o nosso dia a dia. Eu já preciso de óculos para ler bem. Há 2 anos para cá. Então é importante que nós façamos uma pergunta, porque cada vez mais é importante nós sabermos se estamos no caminho estreito ou se já atalhamos para um caminho que parece estreito, mas não é. Que não é o verdadeiro cristianismo. E cristianismo implica um sistema de valores. E cristianismo implica uma conduta de fé, e cristianismo só é aquilo que está escrito
nesta palavra. Bíblia demonstra Bíblia. Ou seja, aquilo que está escrito num lado é comprovado depois, ao longo de toda a Bíblia. Não há nada que nós consigamos afirmar num versículo, sozinho e isolado, que depois a Bíblia não comprove toda ela. Tal é a palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra, e porque Jesus é a verdade, e porque Jesus é esse caminho estreito que nos leva à vida, à verdadeira vida. Nós temos muito medo da palavra estreito, mas os estreitos são limites que nos levam à liberdade, à cura, à vida, à satisfação. E nós temos na nossa mente que o largo, o à vontade, nos leva a uma vida do uau. Não, o largo retira-nos os limites e muitas vezes leva-nos a cair num buraco onde nós não conseguimos sair mais. A nossa mente anda toda virada ao contrário. Por isso é que eu digo que o excesso de informação e a forma como nós fomos educados, ou a forma como estamos a educar os nossos filhos, muitas vezes está a levar a esse caminho largo, porque todos nós precisamos dos nossos limites. E Jesus é este caminho estreito que nos mostra exatamente onde é que está a vida, a paz, a alegria e a vida eterna. Porque nós não somos seres mortais que um dia vamos morrer e acabou tudo. Tu vais viver para sempre. Então, vamos à palavra que o Senhor me trouxe, dentro deste contexto, que foi a tal volta. E vamos todos para o livro de Jó. Digam lá porquê, Inês. Esta água é para mim? Esta água é para mim? Sim, obrigada. Também eu perguntei ao Senhor, tens a certeza que é Jó? E vamos ler. Quem era Jó? Não vamos ler o livro todo, está bem? Não se preocupem. Mas vamos passar por ele todo, está bem? Capítulo 1, versículo 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Vamos parar aqui. Eu vou explicar o resto porque não podemos ler o livro todo e vamos lendo alguns versículos ao longo do livro. Então, Jó era um homem justo, era íntegro, ele temia a Deus e fazia uma coisa espetacular. Ele evitava, claro que ele fazia mal às vezes, mas ele evitava fazer mal. Portanto, ele pensava antes de fazer. Diz mais também aqui a palavra de Deus, se vocês depois quiserem continuar a ler, que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Não era de um país, era de todo o Oriente. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muita gente ao seu serviço. Naquela altura a riqueza era medida desta forma. Mas ele era o homem mais rico de todo o Oriente. É uma frase para reter nesta palavra. Era um homem cheio de honra. Era um homem que, nos discursos deles para a frente, nós vamos ver que desde líderes a jovens, a idosos, quando ele passava, procuravam-no. Porque ele foi muitas vezes o joelho quebrantado, ou seja, ele ajudou muitas pessoas e ele era um homem piedoso, era um homem que era justo diante de Deus, mas também diante dos homens, ele tinha essa fama. Então a palavra fala que certo dia, se forem para o versículo 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Coisas que nós não sabíamos no mundo espiritual, não é? O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E ele disse: de andar pela terra. Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca à volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele possui. Os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem,
e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui Satanás provoca Deus e diz, ok, Jó, é isso que tu estás a dizer, mas é porque tu fizeste o homem mais rico do Oriente e porque tu tens-lhe dado essa proteção toda. Agora faz o contrário. Tira-lhe essa proteção e vê se ele continua a falar bem de ti ou se ele não te vai amaldiçoar. Então o Senhor disse, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toques nele. O que aconteceu, a maior parte de vocês sabem, ou todos, foi que várias coisas aconteceram e tanto ataques de povos como por ventos que caíram e a casa caiu sobre os filhos. Este homem no mesmo dia perdeu os 7 filhos, as 3 filhas e tudo o que ele possuía. Tudo, só restou ele e a esposa dele. E no mesmo dia que isso acontece, em cada momento, em cada local onde estava tudo o que ele tinha, um servo escapa. Um dos servos dele, um dos criados dele, escapa desse infortúnio e foge e vem ter com ele a contar-lhe. Então este homem está sentado ou está em pé, onde ele está, não é? Na vida dele, e está numa vida normal, próspera, e de repente vem um servo a correr e diz, as tuas ovelhas todas foram atacadas e foram levadas. E depois vem outro logo a seguir e conta dos camelos e de não sei o quê. Depois vem outro e vem outro e vem outro até que chega a pior notícia. E diz, os teus filhos, as tuas filhas estavam num banquete a celebrar. Veio um vento forte e caiu a casa sobre eles e ninguém escapou. Terrível. Terrível. Eu não sei o que é que nós faríamos se isto nos acontecesse a nós. Não sei. Eu creio que Deus nos está a falar hoje de um extremo, não porque nós vamos passar um extremo, não sei, só o Senhor sabe, mas para nós entendermos o âmago das coisas. Vamos ver o que é que Jó fez. 1:20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. A atitude de Jó foi de adoração. A seguir, aconteceu outra vez a mesma coisa no céu. E agora Deus diz a Satanás, tu viste que apesar de me teres instigado contra Jó, que ele continua a adorar-me? Viste? E aí Satanás, na sua astúcia, disse, ok, tu não me deixaste tocar nele, então agora deixa-me tocar nele. A ver se ele não te amaldiçoa, porque tocaste em tudo o que ele era, mas não tocaste nele. Agora deixa-o sofrer a ele, a ver se ele consegue se aguentar, sem te amaldiçoar. E Deus disse, ok, toca nele, mas não tiras a vida dele, porque a vida dele, quem manda é Deus. E tudo o que era dele, também quem mandava era Deus. Estava tudo debaixo da permissão de Deus, apesar de tudo o que estava a acontecer. Deus continuava a observar. E Deus continuava a ter o controle sobre todas as coisas. Apesar de tudo o que estava a acontecer, havia controle absoluto de Deus. Deus nunca se retirou desta história. Deus estava sempre lá. O diabo foi e encheu Jó dos pés à cabeça de chagas, de tal forma que ele estava tão desesperado que ele agarrou num caco e começou-se a raspar de aflição. E a aflição dele era horrível. A mulher dele, ao vê-lo assim, ficou tão desesperada, ela também já tinha perdido tudo. A mulher, ela tinha perdido os filhos dela. Ela tinha perdido as coisas todas dela. E agora ela vê o marido dela naquele estado. E ela perdeu-se também. Aquela aliança, aquele compromisso que ela tinha feito com ele,
na tristeza, na doença, na saúde, na dor, na riqueza, nem nas perdas, em tudo. Agora estava a ser posta à prova ali, mesmo, na pele. Ela não conseguiu. Vamos ver o que é que ela disse. Capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Ela para Jó: tu ainda te vais manter íntegro depois disto tudo? Amaldiçoa a Deus e morra. Ela não aguentava vê-lo assim. Era demais para ela vê-lo com tanto sofrimento. Então ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. A seguir, vieram 3 amigos. Ouviram falar sobre tudo isto? Nós vamos chegar a algum lado bastante importante. 3 amigos. Nós já vimos aqui a história de Jó. Já entendemos o que aconteceu. Já percebemos que foi uma provação, não foi um pecado de Jó, foi uma provação que Deus trouxe à vida dele. E agora vêm 3 amigos que ouvem falar deste infortúnio e vêm ter com ele. Juntam-se e diz que vêm em solidariedade para o ajudar. E quando eles o veem à distância, no capítulo 2, ainda veem este homem à distância e quase que não reconhecem Jó, da forma como ele está, começam a chorar alto. E eles mesmos rasgaram os mantos e cobriram de terra a cabeça e assentaram-se ao lado dele também. Estes homens, estes 3 amigos, ao verem o seu amigo Jó tão mal, aquele homem que a figura, a imagem que eles tinham de Jó era de um homem imponente, de um homem rico, o mais rico do Oriente, de um homem cheio de filhas, cheio de tudo, aquele homem que ia passar e toda a gente olhava para ele. Agora vem um homem que só reconhecem se calhar pelos olhos, não conseguem ver mais nada senão chagas em todo lado, e conseguem ver um homem no chão, prostrado, aflito. Eles quando veem o amigo que amam, eles entram em desespero total e desatam a chorar alto, homens a chorar alto. E rasgam também eles os mantos e põem em terra e fazem um ritual que eles faziam antigamente, eu não quero perder muito tempo nisso, e sentam-se ao pé de Jó. E acontece uma coisa muito interessante, que é muito importante. Eles estão 7 dias e 7 noites. Capítulo 2, do 11 até ao fim do 2, vocês depois podem ler em casa. Eles estão 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra. 7 dias e 7 noites. Eu não sei se têm a noção, mas quando alguém está mal, quando alguém está a passar por algum problema, por uma aflição, por uma tribulação, há um silêncio que é bom, que é, todos nós precisamos de vez em quando estarmos sozinhos, um bocadinho. Mas há um silêncio que é muito mau. A partir de um certo tempo há um silêncio que é terrível e que não pode acontecer. E estes homens não conseguiram tecer uma palavra durante 7 dias e 7 noites. Estavam 4 homens sentados. Jó numa aflição enorme. E aqueles homens não conseguiam dizer nada. Porquê que eles não conseguiram dizer nada? Porque para o ser humano, quando está debaixo de stress, debaixo de sofrimento, ele consegue dar aquilo que ele tem. É o momento mais profundo da nossa vida, é quando nós estamos debaixo de stress. É aí que nós conseguimos dar aquilo que já recebemos e dar aquilo que nós temos dentro de nós. E eles não conseguiam achar palavras. Eles não conseguiam ter nada para oferecer. Eles não estavam a conseguir dar o que não tinham. Então, calaram-se. E é muito difícil assistir ao sofrimento humano. Eles tinham vindo cheios de boas intenções, mas eles se calhar não tinham a noção que iam assistir a um cenário tão complicado. Então, quando
ficam lá, não sabem o que é que hão de fazer. Ficam aflitos, porque eles foram com o coração cheio de boa vontade, mas não estavam preparados para aquilo que ia acontecer. Então calaram-se, não sabiam o que haviam de fazer. Eles também começaram naqueles 7 dias a pensar e a ver que daquela multidão que existia de pessoas à volta sempre de Jó, ninguém mais apareceu. E ninguém gosta de estar com quem está sozinho. Toda a gente gosta de se juntar a quem está lá em cima. É, não é? Ninguém gosta de estar com quem está lá embaixo. Ninguém gosta de estar com quem talvez tenha sido amaldiçoado por Deus. E aquilo, os pensamentos, com certeza que na cabeça deles começaram a fervilhar. Porquê é que eu digo isto? Porque a seguir existem muitos textos onde eu descubro isto. Jó, por sua vez, nestes 7 dias e nestas 7 noites, começou cada vez a sentir-se mais triste. Porque ele até aqui, ele estava forte. A Bíblia diz que ele não pecou em nada do que ele disse. Este homem foi extraordinário. Caiu-lhe tudo, ele perdeu tudo. Ele sentiu na pele e ele continuou a ser aquele homem que Deus disse que ele era, irrepreensível. Ele era um homem que evitava o mal. Ele era um homem a quem Deus olhava e dizia, não há ninguém como ele. E apesar de tudo isto, tudo o que lhe aconteceu, até estes 7 dias, até virem estes 3 amigos, Jó continuava o mesmo irrepreensível. O que é que aconteceu após estes 7 dias, na presença deste silêncio destes 3 amigos? Este homem começa a entrar quase em depressão. Porque ele percebe que há ali um silêncio absurdo à volta dele. Não há ninguém que ore com ele. Não há ninguém que faça o que o pastor Rui há bocado fez, ministrar à vida dele. Não houve ninguém que o levantasse e dissesse, o Senhor está contigo. Não houve ninguém que o abraçasse. Não houve ninguém que lhe dissesse, estamos contigo. Não houve uma palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Isto aconteceu. Tiveram ali 4 homens sentados de dia e de noite sem falar, a ferir o coração de Jó. Ele já estava todo ferido. Mas o coração dele e a mente dele continuavam bem, porque ele dizia, o Deus tirou, meu Deus tirou, meu Deus deu, meu Deus tirou, louvado seja o seu nome, e adorou a Deus mesmo depois dos seus filhinhos morrerem. Irmãos, eu tenho 2 filhas. Meu Deus! Uau! Uau! E depois disso tudo ficou todo numa dor que nós não imaginamos. E este homem continua a não pecar. E depois vêm aqueles 3 amigos que vieram com as melhores das intenções. Não pensem que não vieram. Foram os únicos. O resto da multidão desapareceu. Onde estavam todos aqueles a quem Jó ajudou? Não estavam. Desapareceram. Porque ninguém gosta de estar onde há aflição. Mas estes 3 amigos também não conseguiram comportar-se, porque não tinham o que era preciso. E um cristão tem de ter o que é preciso. Então Jó chegou ali aos 7 dias, não aguentou mais e começou a falar. E vamos para o capítulo 3. Então Jó, depois disto, abriu a boca e começou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Aquilo não aguenta mais. Estava tudo de uma forma que ele já não suporta mais. E então ele começa a falar e começa a dizer, era melhor que eu não tivesse nascido. Porquê que quando eu nasci não ri logo? Porquê que a minha mãe deu-me leite? Ele diz muita coisa, vocês podem ler porque é bastante interessante e se calhar vocês vão se rever em alguns momentos da vossa vida mais baixos em que vocês também perguntaram coisas a Deus. Vocês vão rever e vão perceber que não são os únicos que passam por vales de sombra e morte. Mas há um final nesta história. Há um final nesta história. Porque Jó não desistiu, há um final nesta história. Se Jó tivesse desistido, não havia nada para contar. Mas há um livro inteiro sobre Jó. E pode haver um livro inteiro sobre a tua vida. Para ser escrito ainda nos dias de hoje, por que não? Se este mundo precisa de luz, de salvação, de histórias diferentes daquelas que nós estamos a ouvir, de crianças a serem maltratadas e de gente a ser maltratada, de homens a serem humilhados, nós precisamos de histórias diferentes.
Tu precisas ser luz e ser um cristão que acredita em Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus justo, o Deus que está contigo, quer aconteça isto, ou isto, eu vou crer em ti. Ainda que tu me mates, eu vou confiar em ti. Isto é mais do que falar, é viver. É o que Jó está a fazer. Foi o que o diabo disse. É? Ele é assim tão íntegro? Tu dás-lhe tudo. Agora põe-o à prova. Ação. E o filme começou a acontecer. Ação. O filme começou a acontecer. E ele perdeu tudo. Agora ele tinha que agir conforme o que ele falava, pessoalmente. Até ali ele ajudava os outros. Agora ele estava a passar a prova. Agora era ele. Era ele. Jó está desesperado. Jó começa a entrar no... Entende aquele silêncio dos amigos. E também no coração dele ele sabe que eles estão a julgá-lo. Mas ao mesmo tempo ele começa a dizer: para que é que eu nasci? E começa a entrar numa situação dessas e diz: era melhor que o Senhor me tivesse levado, era melhor. Ao ouvir isto, um amigo dele, um deles, disse assim: bom, se alguém se aventurar no capítulo 4 a dizer uma palavra que seja uma coisa, eu vou falar, está bem? E falou. Ele disse assim: se alguém se aventurar a dizer uma palavra, você ficará impaciente, Jó? O discurso já começa mal. Este homem está todo magoado. Acaba de dizer que quer morrer. E ele ainda começa: se eu falar alguma coisa, você ficará impaciente? Quase, por favor. Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade, você desanima quando você é atingido, fica prostrado. Olha o julgamento. Estão-lhe a dizer: então tu que ajudaste tantos, agora que és tu que estás em dificuldade, ficas assim, aflito? A sua vida piedosa não lhe inspira confiança? Já viram? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Uau! E ele diz: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Está-lhe a dizer o quê? Estás a colher aquilo que tu semeaste. Tu semeaste maldade, colheste maldade. Mas agora o que é que o texto diz? Que este homem semeou maldade? Nada. Neste caso, a aprovação dele foi única e exclusivamente porque Deus permitiu que ele fosse provado. E Deus prova aqueles a quem Ele ama. Porque é difícil entrar no reino dos céus. E por muitas provas importa entrar no reino dos céus. Não é fácil. Nada fácil. Então Jó respondesse: no capítulo 6, se tão somente vocês pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. E eles ainda gozaram com ele no capítulo 11, só para terem uma noção. Um deles disse assim: ficarão sem resposta a todas essas palavras? Irão confirmar-se o que este tagarela diz? Irmãos, eles foram a muito lado. Cuidado. Agora, um choque para vocês. Estes 3 amigos dele eram cristãos, como eu e tu. Sabiam? Sabiam que estes 3 amigos eram cristãos, como eu e tu? Porque quando nós lemos, e leiam por favor em casa para averiguar tudo o que eu estou a dizer, estes 3 amigos nos seus discursos, porque Deus cala-se perante esta agonia, Deus vai ver até onde é que eles vão. Porque Deus provou não só Jó, mas os 3 amigos também. E Deus cala-se dos capítulos todos, e só fala em 38. No 38. E há aqui uma série de trocas de discursos que até doem. Pumba, pumba. É entre Jó e eles os 3. Para trás, para a frente, para trás, para a frente. E eles os 3 vão dizendo a Jó como é que Deus age. Eu sempre vi Deus agir assim, e assim, e assim. E eu conheço muito bem Deus, e Deus faz assim, e assim, e assim. E o outro opina e diz: e Deus faz assim, e assim, e assim. Portanto, é porque tu fizeste assim, e assim, e assim. E mesmo que não tenham falado, falam como está ali. Tipo assim: então tu fizeste tão bem e agora estás-te a sentir tão... Eles eram todos cristãos.
Eles conheciam todos a Deus. Até que Deus fala. Até que Deus para aquele discurso e Deus fala. Capítulo 38. Então, o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Onde estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é você que sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões e as suas dimensões? E neste capítulo todo, o Senhor começa a falar de quem Ele é, de quão poderoso Ele é, de tudo o que Ele construiu, de tudo o que Ele é, da criação, e começa a manifestar a sua glória diante de Jó, e começa a falar e a dizer: eu sou quem fiz, eu sou o poderoso, eu sou quem abriu o mar, eu sou quem fez o mar, eu sou quem pôs limites na terra. Se tu conseguires fazer alguma coisa por ti, o teu braço te conseguir salvar, então eu considero que tu também és o eu sou. Jó deve ter ficado aflito. Ele estava ali 7 dias com os amigos calados. Depois, aqueles discursos todos, e agora vem Deus e fala com Jó no meio de uma tempestade. E Deus a manifestar-se, a dizer: eu sou o eu sou. E Jó foi ouvindo. E eu acho que entre maravilhado com tudo o que Deus estava a falar e angustiado ao mesmo tempo porque Deus estava a cascar. No capítulo 41, Jó responde, 42, peço desculpa. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tu podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, no meio deste discurso todo, tinha falado também coisas que sabia que não devia ter falado. Pela angústia, pela aflição. Agora ele sabia que já tinha falado coisas a mais também. Então ele, diante de Deus, ele pede perdão. Este é um princípio. Porquê? Porque Deus tinha falado de toda a sua justiça e não há forma de entrarmos no lugar santo sem estarmos limpos de coração. Não há forma de nós chegarmos a Deus sem nos arrependermos dos nossos pecados. Então ele arrepende-se. Depois que o Senhor disse estas palavras, o Senhor fala diretamente aos 3 homens. E ele disse: estou indignado com vocês. Vocês não falaram o que é certo, a meu respeito, como Jó fez. E então ele disse: vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem. Pela loucura que cometeram, vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Eles fizeram isso e o Senhor aceitou a oração de Jó. Há aqui uns princípios que apontam para aquilo que é importante, que é: todos nós precisamos de um mediador quando falhamos. Nesta altura não havia Jesus Cristo e Jesus Cristo ainda não tinha morrido e não era o Cordeiro ainda de Deus oferecido, ainda não tinha sido oferecido. Então eles ofereciam os cordeiros para expiação dos pecados. E é isto que o Senhor está a mandar. Ele disse: vocês os 3 pecaram contra mim e eu não vou fazer aquilo que vocês merecem, ou seja, vocês não vão morrer ou não vão para o inferno. Mas é preciso que o meu servo Jó vá e interceda por vocês. É preciso que ele ore por vocês e vocês ofereçam holocaustos para a remissão dos pecados. Era preciso 2 coisas: a oferta, e era preciso que Jó, que tinha sido ofendido, orasse em favor deles. Jó orou. E no momento em que ele ora a favor dos seus amigos, ele teve que perdoar. O Senhor diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero.
deu-lhe em dobro, dupla honra, deu-lhe em dobro tudo o que ele tinha antes. Quando? Quando Jó perdoou e libertou-se daquele peso, da dor, da tristeza. Quando Jó fez duas coisas. Primeiro, arrependeu-se diante de Deus porque no meio da desgraça dele, no meio daquela aflição toda daqueles amigos que também acabaram por falar coisas a mais, eram muitas vozes, também ele se deixou levar e acabou por falar coisas que não devia. E ele pediu perdão a Deus. Jó, para com Deus, pede perdão e diz: eu não valho nada, tu és tudo. Eu peço perdão. Ele sabe, ele quer. Há uma altura em que ele diz: eu tenho saudades do tempo em que a amizade de Deus abençoava a minha casa. Há um discurso em que ele fala, em que ele diz: eu tenho saudades de quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, ser amigo de Deus. Aquilo que Deus lhe estava a mostrar era: Deus é quem é. Tal como falámos no início. Há um sistema de valores, há a Bíblia. Deus é o que é. Eu sou o que sou. Deus é justo. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é Pai. Deus está presente. Mas Ele não vai mudar quem Ele é por causa das nossas opiniões. Somos nós que temos que deixar que Ele nos forme à sua imagem e semelhança. Somos nós que temos que transformar a nossa mente e refriar a nossa boca e não murmurarmos como estes três amigos fizeram contra Jó. O que é que nós sabemos sobre a vida do outro? Nada. Olha o que eles julgaram. Só pode ser isto. Não era nada. Quem sabia? Deus. Deus esteve sempre presente. Sempre agradado de Jó. Sempre. Até no fim ele diz: vocês fizeram mal enquanto que o meu servo que esteve doente perdeu tudo. Ele teve bem. Uau! Afinal quem teve mal estava bem. Já viram? Nossa mente não consegue atingir nada disto. Na nossa justiça humana nós diríamos o contrário. Mas quem disse que Deus é como nós? Porquê? Porque Ele é o grande eu sou e nós temos que descobrir quem é este Deus. Simplesmente confiem nele. Porque é por fé, não é por causa da nossa mente. É por fé. Vocês precisam de dizer: ok, eu confio em ti, dá-me a fé, aumenta-me a fé, eu preciso de conhecer-te. Eu quero ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Verdadeiro cristão é amigo de Deus, mais do que amigo dos amigos. Toma esta decisão. És amigo de Deus mais do que amigo dos amigos. Se fores mais amigo do que os amigos, tu perdes-te, porque talvez destes três amigos houvesse lá algum que até fosse amigo de Deus. Mas naquela conversa toda começou a ir atrás e começaram todos a falar igual. Os três falharam diante de Deus. Se os quatro têm morrido por algum motivo naquele dia em que Deus fala com eles, só Jó se salvava. Os três cristãos iam para o inferno. Não se choquem comigo. É Deus quem diz que Jó vá orar por mim e vocês ofereçam holocaustos para que não vos aconteça aquilo que vocês merecem. Mas pela graça de Deus, porque Deus tem graça, Deus ama-vos, Deus amava estes homens. Sabem, nós olhamos para Deus e pensamos que Deus é mau. Deus é mau. Deus é bom. Deus é bom, nós é que não entendemos nada do que é que Deus está a fazer. E nós fazemos como Jó e é legítimo. E Deus não criticou Jó por causa disso. Nós às vezes entramos num desespero. Eu já entrei e disse: Deus, o que é que está a acontecer? Não percebo nada. O que é que está a acontecer? Estou no vale e não entendo nada. E se eu soubesse, eu preferia ter morrido antes. Queria ter morrido antes. Tinha uma bebê ao colo, irmãos. E criticava-me como mãe, porque não há amor como o de mãe. A Ruth era pequenina. A dor era grande. Grande. Intensa. Era terrível. E eu revi-me nestes textos todos, várias vezes.
Se tu estás a passar por aflição, lembra-te, Deus está no teu caminho. Nada está fora do controle dele, está bem? Nada. Simplesmente tu mantém-te com Deus, amigo de Deus. Esquece lá se os amigos estão a falar assim ou assado. Pelo amor de Deus. Ser cristão. A sério. Daquele cristão que guerreia à frente no exército e que vai até ao fim com Deus. Daquele que não se deixa enganar. Não te deixes enganar pelas más conversações. Não percas a tua vida espiritual porque um dia é só tu e Deus e tu não vais dizer foi a Rita que me ensinou mal, Senhor, porque eu e ela somos muito amigas. E o Senhor diz assim, o quê, Inês? A Rita? Então, mas eu pensava que tu me conhecias a mim e que eu te conhecia a ti. Foi a Rita? Afasta-te de mim porque entram no meu céu, no meu lar, em repouso para sempre eterno, aqueles que são meus amigos. Tu eras amiga da Rita? Uau, pensava que tu eras meu amigo. Amigos de Deus. Eu e eles os dois estamos a fazer um desafio, ler a Bíblia toda, os três, os quatro. O Pedro e nós os dois. Estamos a fazer ler a Bíblia de uma ponta à outra e estamos-nos a desafiar. E aquilo que nós todos temos descoberto sempre é: Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, Jó andou com Deus. Eram amigos de Deus. Foram estes homens que estão escritos. É deles que reza a história, não é dos outros, irmãos. Os amigos de Deus. É aos amigos de Deus que Deus conta os seus segredos. Os outros estão tão entretidos a falar uns com os outros que Deus nem tem tempo para falar com eles. Eles não vão ouvir nada. Vamos só.